louvam a Deus. Essa mensagem que Deus tocou no meu coração para eu trazer, interromper Provérbios e trazer essa pequena série, né, de uma sequência de pregações. Nós falamos que todo cristão, uma vez que você recebe a salvação em Cristo, você tem a missão de falar de Cristo. Todo cristão deveria fazer isso. O cristianismo não é um banco eletrônico em que você vai lá só quando precisa, né? Você vai lá para tirar uma bênção. O cristianismo, irmãos, é um relacionamento que você tem com o seu Salvador. Você recebeu dele já e agora você é um canal de bênção. Você é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te encorajar, à luz da Bíblia, como você deveria ser uma boa testemunha. Uma testemunha que honra ao Senhor Jesus Cristo. E nós falamos do apóstolo Paulo e do exemplo que Paulo deu para nós. E ele também seguiu esse texto, que é o padrão para todo cristão, de receber o Espírito e propagar Jesus Cristo. Então vamos todo mundo ler em voz alta o texto que está ali na tela. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de Cristo sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todo o livro de Atos explica como esse versículo foi obedecido. Então todos os capítulos vão mostrar para nós como essa testemunha foi muito bem feita por parte dos apóstolos. Então os apóstolos ali, os discípulos na época, receberam essa ordem de Jesus para ficar lá, porque eles receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunhas dele na cidade em que eles estavam, na região ao redor da cidade, no estado, nas regiões de culturas diferentes e aos confins de todo o mundo, de toda a terra. E Atos, no capítulo 2 até o 8, vai falar como que a igreja foi testemunha em Jerusalém. E no capítulo 8, metade do capítulo 8, o início até o 12, como eles foram testemunhas em Judéia e Samaria. E no capítulo 13 até o final, como eles testemunharam para o restante do mundo. E aí nós vemos pessoas chaves, irmãos, que falam histórias, né, que concentram capítulos inteiros, ou vários trechos, né, em alguns personagens que cumpriram bem essa missão. E alguns desses personagens são o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, né, que cumpriram grandemente, tem uma grande parcela no cumprimento, particularmente das viagens missionárias, quando eles alcançaram os confins da terra com o Evangelho. A primeira viagem missionária, Paulo, ele levou consigo Barnabé e João Marcos. Aí quando eles começaram a planejar a segunda viagem missionária, Deus já tinha um outro plano. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Tinha uma nova equipe a ser formada. Mas eu gostaria de que ficasse na sua mente uma frase, tá? E se você quiser ler em voz alta comigo, isso aqui talvez ajuda a fixar na sua mente. Vamos ler. O cristão deve ser uma testemunha e honra a Deus, seguindo o exemplo de Paulo, de fidelidade em todo o tempo. Paulo, irmãos, foi um exemplo. Ele não era perfeito. Ele falou em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo falou, olha, me siga se eu estiver seguindo Jesus, basicamente isso. Então, irmãos, qualquer cristão, ele é um modelo, ele é uma bênção para os outros no momento em que ele está seguindo o mestre. No momento em que ele está fazendo a sua própria vontade, fazendo do seu jeito, ele já não é um exemplo a ser seguido. E Paulo é um exemplo a ser seguido como testemunha que honra a Deus. Por quê? Nós falamos, porque ele foi chamado por Cristo. Ele foi uma testemunha. Em Atos 1:8, ele não era salvo ali quando Jesus deu essa ordem, mas ele se tornou um discípulo. E ele soube dessa ordem, de ser testemunha. Ele queria obedecer a Jesus como um discípulo. E aí no capítulo 9, ele recebeu então o chamado, assim que ele se converteu. Cristo encontrou com ele, salvou e falou, você vai ser uma bênção. Olha aqui, irmãos.
Jesus está falando de Paulo a Ananias aqui. Paulo seria um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo recebeu um chamado geral, pregar o evangelho para todo mundo, mas também um chamado específico. Ele levaria o nome de Jesus para os estrangeiros, primeiramente, para os reis e para os filhos de Israel. Os judeus não ficam de lado aqui no alcance do evangelho, mas a ordem foi invertida aqui. Por isso ele é chamado o apóstolo dos gentios, porque agora a concentração do ministério dele seria aos gentios e também aos demais que Deus colocasse na frente ou na vida dele, né? Então, o chamado de Paulo foi esse. Mas Paulo encontrou desafios, irmãos. Ele encontrou desafios externos e internos. Nós falamos no último sermão que ele foi acometido de muitos trabalhos, de açoites, de prisões, perigos de morte, açoite com varas, apedrejamento, naufrágio, abismo, né? Passou pelo abismo, viagens incontáveis, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da nação dele, que eram os de Israel, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalhos, fadiga, vigílias, fome, sede, jejum, frio e nudez. Dá para cansar só de falar, né? O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha desafios na vida. Às vezes a gente, por causa de um probleminha, a gente já quer largar a mão, né? Eu não estou desfazendo de problemas, gente. Todos nós temos problemas e devemos respeitar os problemas de cada um. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, com todos esses problemas, isso nos encoraja a falar: puxa vida, eu acho que eu consigo mais do que eu acho que eu consigo, né? Se Deus ajudou Paulo, que é um homem, né? Um homem salvo que tinha limitações, ajudou ele a chegar onde chegou na dependência do Espírito Santo, eu posso também chegar na dependência do Espírito Santo, porque eu quero ser um imitador de Paulo. Como cristão, devemos ser os melhores, irmãos, devemos nos espelhar nos que são melhores, e Paulo era um exemplo para nós. Enfrentou desafios externos, mas também internos. Além de todos esses problemas, Paulo tinha o cuidado de todas as igrejas. Versículo 28, 2 Coríntios 11. Então, irmãos, a preocupação de Paulo, quando ele ia botar a cabeça no travesseiro, era as minhas igrejas. Paulo era um plantador de igreja. Irmãos, humildemente falando aqui, essa foi a primeira igreja que eu tive um trabalho de plantação direta. As outras igrejas a gente teve participação, né? A igreja do Cruzeiro, lembra? Quando a igreja estava se formando, não tinha nem reboco, tinha pintura, ia lá ajudar, era molequinho de tudo. Eu ainda continuo um molequinho, só que agora tenho molequinhos, né? Tenho crianças, né? Então a gente nunca está mais maduro a ponto de achar que estamos prontos para tudo. Não, irmãos. Mas Deus vai nos ensinando ao longo dos tempos. E imagina, irmãos, Paulo não teve uma, ele teve várias igrejas que ele começou. Imagina, irmãos, a preocupação de Paulo. Irmãos, você sabe, a preocupação, o peso emocional de começar uma igreja atrás é muito grande. É muito grande. A minha esposa é prova disso, né? Eu não estou dizendo que os irmãos me estressam, não. Os irmãos me dão prazer, tá? Mas é a mesma coisa de uma mãe que tem filhos. Os filhos dão prazer, mas a mãe fica preocupada. A mãe ora, a mãe quer o melhor. Quando um filho está ali sofrendo ou está desviando, você se dá, né? Você quer o melhor. Paulo tinha essas preocupações, irmãos, e aquilo o consumia. Ele diz o cuidado de todas as igrejas. E aquele cuidado o oprimia. Então, irmãos, Paulo era um homem sofrido. O sofrimento nosso talvez se ofusca diante do sofrimento do apóstolo Paulo. E eu queria só que os irmãos lembrassem que esse homem, Paulo, ele passou por muitos desafios. Mas Paulo, ele aprendeu a olhar o sofrimento de uma maneira diferente. Ele ficava resmungando, reclamando, xingando todo mundo, né? Querendo desistir ou desanimando. Irmãos, ele entendeu que o sofrimento aqui nessa terra não é nada comparado com a glória, com a bênção que vem. Então Paulo, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, a gente não vai ler lá, ele aprende que todos esses sofrimentos que ele passou, irmãos, são leves e momentâneos.
e eles produzem um peso eterno de glória muito excelente. Então, irmãos, Deus usa a dor de hoje para nos tornar melhores para a eternidade. Então, você pode ser alguém firme na fé hoje por causa dos problemas que Deus está permitindo na sua vida. Seja saúde, seja problemas familiares, seja financeiros, seja problemas até mesmo emocionais. Todos os problemas, irmãos, que Deus traz ou permite na nossa vida, tem um plano, tá? Não é por acaso. Deus, Ele sabe o que dói em nossas vidas, e Ele, sendo um Pai amoroso, Ele sabe o que pode nos ajudar a crescermos mais. Paulo aprendeu a ter uma perspectiva eterna do sofrimento. Então, irmãos, Deus quer, assim como Paulo, que você tenha essa perspectiva, irmãos. Não desanime quando a dor vier. Levanta a cabeça. Busque forças em Deus, né? Esteja enraizado em Cristo Jesus e deixa Ele produzir frutos em você, para a glória dele. Então, esse encorajamento que eu queria trazer, Paulo nos dá exemplo disso. Paulo, irmãos, ele nos dá exemplo de fidelidade. Fidelidade em todo o tempo da vida dele. Ele não era perfeito. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que algumas atitudes de Paulo, foram amadurecidas, ou seja, ele aprendeu a tomar atitudes diferentes no final da vida dele. Tá? Nós vamos chegar lá nesse ponto. Mas ele foi sempre fiel ao primeiro contato que ele teve com Jesus, lá em Atos, capítulo 9. E em Atos 26, ele lembra desse contato, quando ele está diante de um rei, ele já está bem mais na frente da vida dele, ele está falando com o rei Agripa, e olha a lembrança que ele tem, irmãos. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Paulo está diante de tribunais, de reis, porque ele foi obediente. Justamente porque ele nunca desanimou, ele falou, não fui desobediente. Então, Paulo foi fiel ao chamado, e Paulo foi fiel à mensagem do Evangelho, irmãos. Paulo nunca comprometeu o evangelismo para agradar as pessoas a quem ele falava, para deixar menos ofensivo ou mais atraente. Então, a mensagem do Evangelho sempre foi essa, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Deu para perceber um pouquinho da fidelidade do apóstolo Paulo? Então, o cristão deve ser uma testemunha que honra a Deus, segundo o exemplo de Paulo de fidelidade em todo o tempo. Mas hoje a gente vai falar de flexibilidade quando necessário. Vamos ler juntos essa frase que está ali? Todo mundo junto? O cristão deve ser uma testemunha que honra a Deus, segundo o exemplo de Paulo, de fidelidade em todo o tempo e de flexibilidade quando necessário. Irmãos, flexibilidade e fidelidade combinam, tá? Não são ideias opostas, não são contradições, não são paradigmas, são complementares, na verdade. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu te dou certeza, é de que a vida não vai de acordo com os seus planos, tá? Você planeja uma coisa, mas logo no começo do dia você vai ver que você tem que adaptar, mudar alguma coisa, não é verdade? Os pais podem falar isso, pode? Você deixa seu filhinho prontinho, cheirosinho, bonitinho, daqui a 3 minutos acontece um acidente, ou cai e derruba a lama, aí os planos acabaram. E aí, acabou o dia? Não, você adapta, você é flexível, uma coisa tão pequena para que a vida continue. Paulo, ele sabia muito bem onde era para chegar, sabia da missão, do chamado dele, mas coisas saíram do eixo, de acordo com os planos dele, mas não os planos de Deus. Exigiu de Paulo flexibilidade, para que ele continuasse aplicando a fidelidade. Então eu vou trazer aqui alguns textos para os irmãos, que houve uma situação ou circunstância inesperada na vida do apóstolo Paulo, que não estava nos planos dele, que foi uma divisão, logo no começo da segunda viagem missionária. Já pensou nisso, irmão? Onde já se viu uma divisão, uma desavença de pessoas, se é algo que pode trazer algo positivo para a glória de Deus?
Até essas coisas assim, irmãos, quando você age da forma correta, pode trazer glória para Deus, sabia? Porque são situações inesperadas, ninguém planejava, mas aconteceu. Aconteceu. Então eu vou pedir que você abra as Escrituras, Atos 15, 37. Atos 15, 37. Nós vamos ler até o 41, tá bom? Atos 15, 37 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Para entender o que está acontecendo, irmãos, aqui nessa ocasião, é o começo da segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé e Marcos já tinham feito, já tinham voltado, mas agora estão arrumando as malas, ajeitando tudo para uma segunda jornada. Agora eles tinham uma nova rota e tudo mais. Agora vamos juntar a equipe. Barnabé queria levar o seu sobrinho Marcos, só que Paulo disse, não, porque Marcos nos abandonou quando a gente estava nesse local aqui. E não quero essa pessoa comigo, alguém que não é confiável, que você não pode depender dela. Basicamente, eu estou parafraseando aqui. Mas Barnabé começou a discutir com Paulo. Logicamente, Barnabé ele tinha um dom espiritual que era mais de consolação e conforto e encorajamento. Também, Marcos era sobrinho de Barnabé. Então tinha, além de ser irmão em Cristo, tinha parentesco. E Paulo era um homem muito focado. O dom de Paulo era de começar e terminar, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Então, irmãos, todos os crentes têm dons e talentos diferentes. Isso é uma bênção, porque se fosse todo mundo igual, ia ficar muito chato, não ia? Ia ficar muito chato. Então, pessoas que pensam diferente, desde que o que temos em comum é Jesus e a palavra de Deus. Estamos submissos à palavra de Deus. E nós podemos aprender um com o outro. Só que nessa ocasião, houve uma desavença tão grande que eles se apartaram. Houve uma divisão entre eles. Barnabé levou Marcos para Chipre, que é uma ilha, de onde ele era, Barnabé era. E Paulo escolheu uma outra pessoa aqui, que no caso é Silas. E ele foi para outra direção. Então, irmãos, qual que é a reação diante de divisões, quando há situações inesperadas como essa? Normalmente, as pessoas tomam algumas atitudes ou têm algumas reações que são naturais, carnais, posso dizer assim, né? Primeiro é esquecer da missão, ou seja, esquecer do chamado que Deus deu para eles. Então essa discussão houve a ponto de falar, sabe de uma coisa? Eu não vou nem seguir a Cristo mais, não vou nem fazer o que Ele me mandou. Então esquecer da missão, isso é uma tendência natural. E você vê por aí, irmãos, pessoas que às vezes têm divisões ou discussões por motivos parecidos ou diferentes que seja, e ao invés de andar no caminho do Senhor, desviam, os dois desviam, e nem seguem a Jesus mais, o que é muito triste. Outra tendência é focar no desentendimento. Toda vez que surge aquele assunto à tona, você levanta, você ressuscita ali, né, os fantasmas da briga e começa a culpar e fazer, falar, olha, aconteceu isso e tudo mais. O foco vira a briga, ou acusar os outros. A culpa é dele, e ficar nessa briga. Então essas respostas, reações, irmãos, são naturais do ser humano. Só que o que Paulo e Barnabé fizeram foi sobrenatural. Eles seguiram a direção de Deus e olha o que eles fizeram. Eles se mantiveram fiéis. Estou falando de Paulo, mas Barnabé também. Atos 15, 40 e 41.
E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos sagrados de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, Paulo, irmãos, ele continuou obedecendo, só que ele está com uma pessoa diferente e ele continuou a trajetória. Barnabé continuou obedecendo também, porque Barnabé não largou a fé. Ele fez o quê? Ele discipulou um cristão que precisava de ajuda. Não se fala mais o que aconteceu com Barnabé. O foco agora volta para Paulo. Mas você vai ver lá na frente que Deus usou a vida de Barnabé grandemente também. Então, irmãos, a reação dos dois foi de fidelidade a Cristo, ao chamado que Deus deu para eles. Então é possível, até mesmo quando há situações de divergência assim, que às vezes não está nem no nosso controle, né? A briga vem e a hora que você viu já aconteceu, é de você falar, daqui para frente o que eu faço? Eu vou seguir ao chamado, eu vou seguir a Cristo, fazer da melhor forma possível. Você vai ver aqui que houve perdão, que houve mudança, você vai ver, mas vamos caminhar então por partes. Houve então fidelidade do discipulado. Barnabé, né, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então agora Barnabé, filho da consolação, ia ajudar Marcos. Lembra, Marcos era um rapaz inconstante. Sabe quando nós somos novos, nós somos jovens, nós somos muito assim, né, irmãos? Imaturos. Achamos que podemos tudo, que sabemos de tudo, até que vem o primeiro desafio, aí você já, mas não sei, será que eu fiz, né? Que eu fiz o certo? Marcos era esse tipo de pessoa, só que Barnabé era um homem maduro, era um cristão que já vacinado, né, calejado, e que ele tinha um dom dado por Deus de andar junto com aquele que estava precisando. Lembra que Barnabé foi aquele mesmo homem que ajudou Paulo quando Paulo se converteu? Paulo, novo na fé, queria se juntar aos discípulos e aí ele quis se juntar e os discípulos com medo, ele é um espião. Aí quem que entrou em cena? Barnabé, filho da consolação, chegou lá, caminhou, trouxe Paulo para o meio dos discípulos e falou, olha, ele é realmente um dos nossos. E ele então conectou Paulo. Dá para ver como o dom de Barnabé abençoou a vida de tanta gente. Então, ele foi fiel no discipulado. Paulo também discipulou Silas, porque para você ser um plantador de igreja, treinando alguém para fazer o mesmo, você tem que estar junto, ensinar, doutrinar. Paulo fez isso com Silas. Paulo fez isso com Timóteo, irmãos. Em Atos 16, 1 e 3, diz que chegou a Derbe e Listra. Esse chegou quer dizer Paulo, né? Chegou a Derbe e Listra junto com Silas. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Aí vamos pular o versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, Timóteo tinha uma mãe judia crente, uma avó crente que ensinou a palavra, mas o pai era ausente, o pai não era cristão, era um gentil. Então Paulo pega esse jovem crente, discipula, treina, faz dele um pastor, um plantador de igreja que acompanha Paulo nas viagens. Dá para ver, Paulo discipulou outras pessoas. E Paulo também, acompanhado, né, ele cuida, discipula de Lucas. Lucas, ele é o médico, o autor do livro de Atos e o autor do Evangelho de Lucas. E aqui, não fala o nome de Lucas, mas sendo que ele é o autor, ele muda o pronome, então dá para você entender que ele faz parte da equipe agora. Olha o que diz no versículo 10 de Atos 16. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Antes desse versículo, quem escreveu Atos está falando sempre deles. Eles foram, eles saíram, agora ele escreveu, procuramos partir, ou seja, agora ele faz parte da equipe missionária. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas. Ou seja, eles não têm mais Barnabé e Marcos, mas Deus supriu com outras pessoas. Dá para ver, irmãos? Eles dividiram. Barnabé ficou ajudando Marcos, o caráter de Marcos, encorajando ele a ser um discípulo fiel.
E Paulo agora discipula outros e faz a missão, né, de viagem missionária para plantar igrejas. Então, dá para ver que a reação de Paulo foi de fidelidade e também de perdão e restauração. Agora é bonito, tem vários versículos, eu queria que os irmãos acompanhassem, porque a palavra nos dá respostas, tá? Colossenses 4:10. Esse texto, irmão, vai trazer o fato de que Barnabé, ele era muito querido por Paulo, mesmo depois da divisão que eles tiveram. Paulo sempre trata Barnabé com carinho, pelo primeiro nome. Colossenses 4:10 diz: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei. Então Paulo usa o nome de Barnabé aqui, porque é alguém não distante, mas alguém próximo. Vocês vão ver que Barnabé continuou abençoando a vida de Paulo. Por quê? Porque Barnabé traz para a equipe de Paulo alguém agora forjado, alguém trabalhado. Paulo então usa o perdão e restauração na vida de Barnabé, porque ele também inclui Barnabé nos comentários. Ele considera Barnabé alguém igual a ele, alguém que é um ministro do Evangelho. 1 Coríntios 9:5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e cepas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então aqui em 1 Coríntios 9, Paulo escrevendo para essa igreja que ele plantou, ele está falando de Barnabé como alguém que está parte da equipe dele de novo. Alguém que lá na frente está caminhando com ele. Eu e Barnabé, nós não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, irmãos, aqui responde várias questões sobre o trabalhador, o pastor ser digno do salário, mas o ponto aqui, irmãos, é que Paulo falou, eu e Barnabé, ou seja, nós estamos no mesmo grupo, mesma equipe, somos ministros. Paulo também, ele trabalhou com perdão e restauração em Marcos. Lembra que Marcos pulou fora, desanimou? Paulo ficou chateado, tanto é que não quis ele acompanhando, mas olha o que acontece lá na frente, anos depois. Olha, o livro de Colossenses, só para ter uma ideia, marquei aqui para não esquecer, a história de Atos é a história básica, tá? Aí as epístolas vieram depois, enquanto Paulo plantava as igrejas, depois ele escreveu as epístolas, as cartas. A carta de Colossenses foi escrita no ano 61 depois de Cristo. A carta de Filemão, 61. Primeira de Pedro foi escrita em 63. Segunda Timóteo, no 66. Então, irmãos, 1, 2, 5, 10 anos depois, você vai ver que Deus já trabalhou na vida dessas pessoas e coisas aconteceram. Aqui, olha o que Paulo diz sobre Marcos. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei. Olha que mudança, irmãos. Cadê o Paulo que falou, não quero esse jovem comigo? Agora Paulo está falando, se Marcos for ter com você, receba ele. Receba muito bem ele. Alguma coisa aconteceu, irmãos, de lá para cá. Sabe o que aconteceu? Funcionou. O que Barnabé fez na vida de Marcos, seu sobrinho, deu resultado, irmãos. Barnabé discipulou Marcos, fez dele um rapaz maduro, um rapaz confiável, um rapaz que depois até Paulo recomendou, falando, se ele for ter convosco, Colossenses, recebe esse homem, porque agora ele é alguém diferente. Então, irmãos, o perdão é restauração, irmãos. Houve na vida através da vida de Paulo. Filemão 1:24 diz, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então lá na frente, Marcos se tornou um cooperador de Paulo. Ele era imaturo, mas agora ele era cooperador. Isso dá esperança para você? Talvez você lembre de anos atrás, você foi imaturo no seu casamento, no seu ministério, na sua vida com Deus, mau testemunho, coisa assim, mas você está aqui hoje, não está?
Você está ouvindo essa palavra? Deus tem graça para você. E Deus quer trabalhar no seu coração, quer te forjar em alguém semelhante a Cristo. E Ele vai usar pessoas, homens e mulheres de Deus, que foram trabalhados pelo sofrimento, aprenderam a ser fiéis no meio das coisas difíceis e coisas fáceis, no meio da luta, no meio da paz, no meio das privações, aprenderam a confiar e ser fiel, e eles podem te ajudar a também serem fiéis. Porque somos uma família, irmão. Ninguém é melhor que ninguém. Mas Deus ensina certos cristãos a aprender lições para ensinar os outros, para ter o dom de misericórdia e encorajamento. E lá na frente, aquele que era inútil se torna um cooperador, se torna uma bênção. Deus faz isso com pecadores que aprendem com Cristo, aprendem com servos que estão aos pés da cruz. Então Paulo nos dá exemplo de perdão e restauração na vida no relacionamento com Barnabé e na vida e relacionamento com Marcos. 1 de Pedro 5,13. Pedro está falando aqui, não é Paulo, tá, irmãos? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Mais para frente, Marcos foi também um grande companheiro de Pedro, a ponto deste chamá-lo de filho. Para você chamar alguém de filho, irmão, você tem que ter um carinho muito grande por uma pessoa. É uma afinidade que se torna maior, um laço familiar, além do laço espiritual. Então, ele foi uma bênção para Pedro, além de ser uma bênção para Paulo. Dá para ver, irmãos, como esse jovem foi lapidado? Outra prova. Abra sua Bíblia aí. Mateus. Passa para o próximo livro depois de Mateus, que é qual? Marcos. Sabe quem que é esse Marcos? É esse Marcos aqui. O rapaz fujão, que não prestava para nada, que Paulo não quis andar com ele, agora ele é o autor do segundo evangelho. Dá para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que deixa Deus trabalhar na sua vida através de homens de Deus que sabem que podem influenciar, tornar a pessoa mais madura, a focar em Jesus, a servir a Jesus. Então, irmãos, Paulo, a reação dele foi de perdão e restauração. Olha o que aconteceu. Quando Paulo foi para um lado, um grupo, e Barnabé foi para o outro, eles nem imaginavam que se eles fossem fiéis ao chamado de Cristo, ao Evangelho, Deus podia mudar lá na frente. Deus podia restaurar. E agora, irmãos, não só Marcos, mas Paulo tem uma equipe missionária que Deus criou por causa dessa divisão. E agora tem muita gente servindo junto por causa de algo que aconteceu, mas que eles reagiram certo. Então, irmãos, eu digo para você: pastor, aconteceu uma coisa ruim, aconteceu, o que você pode fazer? A partir daí, faça o que é certo. Seja fiel a partir daí. Não use isso aí como desculpa para ser infiel, mas usa como motivo para ser fiel, para continuar fazendo certo. E Deus vai usar a sua fidelidade, tá, irmãos? Porque a fidelidade honra-nos. Tá? Então, Paulo foi fiel. Paulo, ele agiu com perdão, restauração. Ele reagiu dessa forma. 1 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha, irmãos, o que é inútil agora é muito útil. Deus tem um plano para a sua vida, irmãos. Ele quer usar a sua fidelidade. E quando as coisas inesperadas acontecem, seja ela até mesmo uma divisão, uma desavença, um desacordo, essas coisas não estão nos nossos planos, mas sabe o que você faz? Você seja fiel até nessas situações assim. Seja flexível, né? Troca a roupa suja ali, acerte os ponteiros aqui, faz o melhor possível, mas continua fiel ao chamado e à mensagem do Evangelho. Então, o exemplo que eu queria trazer de Paulo para sermos testemunhas que honram a Deus seja fiel ao chamado e à mensagem. Você é fiel assim como Paulo foi? Seja flexível diante das circunstâncias inesperadas. Paulo foi flexível. Ele não desanimou. Ele simplesmente pegou uma equipe nova e foi para um lugar diferente.
Você é flexível quando coisa acontece ou você larga a mão de tudo? Ah, pastor, esse negócio não é para mim, não. Porque aconteceu uma coisa fora dos nossos planos, a gente vai desanimar? Não. Vamos levantar a cabeça, confiar em Cristo e com a graça e dependência no Senhor nós vamos ser fiéis ao que nós já recebemos. Paulo enxergou as tribulações à luz da eternidade. Eu te encorajo, irmãos, a enxergar as suas tribulações dessa forma. A sua dor, irmãos, tem um significado. Pode te tornar alguém melhor para a glória de Deus. Enxerga essa dor de hoje como algo que pode ser uma bênção para a eternidade. Nós vamos falar em outras ocasiões de outras coisas na vida de Paulo, que eu não vou falar agora para não estragar, para não cortar a surpresa, mas não é surpresa para a palavra de Deus, mas tinha várias coisas que Paulo não tinha planejado na sua vida, mas Deus tinha. Era exatamente aquilo que Deus queria de Paulo, mas Paulo ele não tinha se voluntariado para nada daquilo. Tem coisa na sua vida que você não se voluntariou, mas que aconteceu? Não é acidente. Aceita como plano de Deus e faça o melhor para a glória de Deus. Seja fiel. Fiel no pouco, mas seja fiel. E Deus vai te usar. Fiel na comissão, no discipulado, investindo na vida de pessoas que estão sofrendo ao seu lado. Não desanima de pessoas porque elas foram imaturas, tá? Porque você foi imaturo em algum momento da sua vida. Deus não desanimou de você. Seja paciente, ande uma milha a mais, corrija, dê um passo a mais e invista na vida de pessoas, dê uma nova chance, restaure a reputação das pessoas. Tudo isso nós podemos aprender com o exemplo desses homens de Deus, particularmente de Paulo. Eu queria trazer esse encorajamento para você, irmão, irmã. A palavra de Deus, ela nos traz isso.